Olha, ontem, dia 20 de julho de 2019, eu vi no Jornal da Band um cientista dizendo que o ser humano teria surgido na África e que é descendente do macaco. Bem, eu já vi algumas pessoas serem levadas às barras dos tribunais por chamarem o seu semelhante de macaco. E é muito justo. A pessoa que chama o outro de macaco, ele deve mesmo ser penalizado. Entretanto, esse indivíduo, porque tem um título acadêmico, ele pode chamar os outros de macaco e há quem o aplauda. Mas eu não aplaudo. Para mim, ele é apenas um estúpido com um diploma acadêmico ou vários diplomas. Isso não muda nada. Gente, nós precisamos compreender e assumir que a pessoa portar um título ou vários títulos acadêmicos não é garantia nenhuma de que ela foi libertada da sua estupidez. Bem diferente do que disse ele, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Olhe só. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olhe só, o cientista tenta dizer que o homem nascido lá na África é descendente do macaco e tem gente aplaudindo. A palavra de Deus diz que eu e você, independente da minha raça, minha cor, do idioma que eu fale, independente de quaisquer dessas coisas, a Escritura diz que eu fui criado à semelhança de Deus e você também. Há um outro texto que é muito lindo e que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Eu vou ler apenas os versículos 37 e 38, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o 23, depois os dois últimos. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de José, e José de Eli, Lameque de Metusalém, Metusalém de Enoque, Enoque de Jarede, Jarede de Maalalel, Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Olha que palavra linda. Aqui não diz que qualquer pessoa veio do macaco, mas diz que Adão é filho de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ou melhor, fazendo o seu discurso, ele diz no capítulo 17 do seu livro que de uma só pessoa ele criou todos os demais, né? De um só ele fez todos os povos. A dialética hegeliana propõe que o avanço da sociedade, o avanço do pensamento, ele se dá através do conflito. Quando as ideias colidem, elas dão origem a novas ideias, novas conceituações, novas formulações do pensamento, e então a humanidade prospera. Marx e Engels, herdeiros dessa ideia, propuseram a dialética materialista ou o materialismo histórico, uma ideia parecida, mas aplicada à sociedade do consumo, dizendo que é o conflito entre as raças,
algumas consideradas superiores, outras inferiores, né? Você pode ler o trabalho de Marx e Engels e você vai ver mais detalhes sobre isso. É o conflito entre a burguesia e o proletariado, e que é o conflito entre o rico e o pobre, que empurra a produção e o consumo e a produção de bens e serviços para frente. Justamente quando todo esse caldeirão estava chegando no ponto de ebulição, surge o pensamento darwinista da teoria da evolução, teoria da evolução que propõe que os animais eles surgiram também desse conflito, dessa necessidade de melhorarem a sua condição ou seu estado primitivo. O próprio nome da proposta diz que é teoria da evolução. Mas se você for em qualquer colégio, universidade, não é ensinado como teoria, é ensinado como verdade. É ensinado como verdade. Olha, eu tive 2 vezes na África e eu tive o privilégio de ver o rinoceronte, o búfalo, a zebra, a girafa, todos esses animais coabitando. A teoria da evolução e os teóricos evolucionistas dizem que a girafa ela prolongou o seu pescoço para comer as folhinhas verdes das árvores mais altas. Espertinha essa girafa, né? Agora pensa comigo, por que o búfalo não teve essa ideia? Por que o cabrito, que mora no mesmo lugar, o antílope, não teve a mesma ideia? E teve uma coisa interessante, a girafa tão esperta, esticou o pescoço, eu vou ter um pescoção para comer as folhinhas lá em cima. Ela esqueceu, apesar de tão esperta, ela esqueceu que depois ela teria que tomar água. Então, se você assistir uma girafa tomando água, você vê que cena bizarra, porque ela tem que ir alargando as pernas de uma maneira assustadora, estica o pescoço o máximo possível para tentar beber água. Essa ideia de que o homem veio do macaco e que primeiro ele habitou nas cavernas, isso é uma bobagem do tamanho da estupidez dessa gente cheia de título e cheia de inteligência, mas com mínima ou nenhuma sabedoria. No aeroporto novo lá de Istambul, eu tirei uma foto diante de uma réplica de Göbekli Tepe. Acredita-se que é o mais antigo assentamento humano conhecido, datado de 13 mil anos. Você pode olhar o tamanho daquelas pedras. São monólitos de 12, 14, 20 toneladas. Agora, imagine levantar um megálito desse e com certeza a hora que ele escorrega para dentro do poço onde ele vai ficar fixado, pelo peso dele e a lei da física, a hora que ele escorrega, se ele pesa 20 toneladas, vai pesar mais do que 20, ele vai afundar o chão. Ou seja, foi necessário um trabalho de engenharia, primeiro para cortar aquelas pedras, levantar, firmar no lugar, depois elas ficaram todas no nível. Nas paredes daquelas pedras estão entalhadas formas de animais que naquela área alguns nem existem. Então, se você for aqui no Brasil, na Paraíba, consulte a Pedra do Ingá, aqui na Paraíba. Você vai ficar fascinado pela Pedra do Ingá. E alguém diz que foram esses índios que moram hoje na Paraíba que foram os primeiros habitantes daquele lugar. É só você olhar a vida que esses índios vivem e o trabalho fantástico de engenharia, de astrologia e astronomia, embora eles faziam essa confusão de astrologia e astronomia. Mas é um trabalho de astronomia
para entalhar datas, a estação das colheitas, tudo isso naquela pedra. Então, claro que houveram moradores de cavernas. É só você olhar as cavernas fantásticas na França, não é verdade? Existem lugares onde existem cidades hoje subterrâneas onde mais de 20 mil pessoas moram. Na Austrália ainda existem cidades onde as pessoas moram debaixo da terra. Então, quando uma pessoa diz que o ser humano surgiu simiesco, estúpido, tosco, ele esquece algumas coisas. Quando estivemos lá nas pirâmides do Egito e tivemos a oportunidade de escalar uma parte da pirâmide de Quéops, o guia nos informou que se você pegar 2 lados da pirâmide e somar e dividir pela sua altura, você vai encontrar o valor de π. Então aquele povo era um povo primitivo. Então, para justificar toda a sua mentira, porque não existe prova científica nenhuma disso, o empirismo aceita como verdade aquilo que pode ser reproduzido em laboratório. É o que eles propuseram. Entretanto, eles mesmos não conseguem reproduzir em laboratório o que afirmam. Não existem elos de ligação. Os elos perdidos nunca foram encontrados. Você encontra fósseis antigos de animais sempre do mesmo jeito. Ornitorrinco sempre do mesmo jeito, um bicho esquisitão. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Eu e você, nós não viemos do macaco. A Escritura garante, eu e você, independente da língua que você fale, independente da sua raça, da cor da sua pele, da sua estatura, independente de qualquer dessas coisas, eu e você fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Quando eu era menino, tive a alegria de conviver com minha avó, a mãe de meu pai, muitas vezes. Embora ela fizesse muitas macaquices, porque a avó Paulina era uma mulher muito divertida, muito alegre, uma senhora alta, bonita, muito viçosa, uma pessoa muito especial. Mas ela não lembrava em nada o macaco. Deus abençoe você, viu? Uma excelente semana na graça de Deus.